Seja bem-vindo, meu amado ouvinte da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Adriano Cunha. Já de antemão, peço que você dê um joinha aí, que você se inscreva no canal e você envie esse material para mais pessoas, para que mais pessoas possam estar aprendendo mais e mais da Palavra de Deus. Continuamos na série O Reino dos Céus e hoje nós vamos estar falando de Pedro e João ali na porta do templo com o paralítico, amém? Que fica lá em Atos 3, do versículo 1 ao versículo 8. Vamos ao estudo? Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola, e Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. E em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Amém? Glória a Deus. Aquele dia, irmãos, ele começou como qualquer outro dia na vida daquele coxo, não é? Ele deve ter acordado o seu dia, tomado ali o seu café, com os recursos que ele tinha, alguém que lhe trazia, né? Algumas pessoas que lhe traziam a porta do templo, trouxeram até ali para que ele viesse pedir as suas esmolas. Com certeza ele não imaginava o tamanho da bênção que ia acontecer na vida dele. Muitas das vezes, irmãos, nós começamos o dia de uma maneira muito normal, né? Muito corriqueira. E nós não temos ideia de que de que nos tem preparado o Senhor. Então, era necessário que ele estivesse ali à porta do templo. Tem hora, irmão, que a gente quer se esquivar, né, das situações, se esquivar de estar ali no templo, de estar ali marcando ali o nosso, vamos dizer assim, né, o nosso ponto, né, estar ali presente. Mas eu quero dizer para você, é importante que você esteja na casa do Senhor. Por quê? Porque pode ser aquele dia, o dia que Deus vai mudar a sua vida de uma maneira extraordinária. Amém? Aquele homem, ele estava à margem da sociedade. Esquecido, desprezado, humilhado, sem esperança, sem nada. Você imagina, né? Naquele tempo de Israel ali, não tinha INSS, não tinha aposentadoria, né? Não tinha nenhum auxílio do governo. E aquele homem ali, o que lhe era dado como uma maneira de subsistência, era o direito de estar ali na porta do templo pedindo a sua esmola para suprir a sua necessidade básica, pelo menos sobreviver, né? Sobreviver. Então aquele homem, ele não tinha esperança. Ele estava ali derrotado, à margem da sociedade, já sem nenhum pensamento de de ter uma cura de maneira nenhuma. Mas naquele dia, quando ele viu ali aqueles homens vindo, e ele estendeu a sua mão ali, talvez humilhado, cabisbaixo, né? Vendo as pernas daquelas pessoas ali, talvez não tinha nem condição de olhar para os seus rostos. E ele levanta a sua mão ali com a sua cuia, vamos dizer assim, ou algum recipiente para colher ali algum donativo. Ele, naquele momento, ele deparou-se com dois homens de Deus, cheios do Espírito Santo, que iam mudar a sua vida. Jesus ia mudar a vida daquele homem através daqueles servos. E ali estava Pedro e João. E chegaram na vida daquele coxo, irmão. E ele pensou que seria apenas mais um, né, dos que lhe davam uma ajuda paliativa, né? Tem muita gente aí que vai dando aquela ajuda paliativa. Mas a ajuda de Deus, ela vem para resolver o problema. Ela vem para solucionar a situação da pessoa. Mas ali estava a solução. Qual é a solução, irmãos? O poder de Deus em nossas vidas. Para que o poder de Deus se manifeste em nossas vidas, nós temos que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Todo-Poderoso, que Ele tem poder
para transformar e fazer milagres e coisas extraordinárias. Nós temos que crer que existe um reino nos céus, a qual nós temos que mudar a nossa vida para nos adequar e poder entrar nesse reino em nome de Jesus. Os apóstolos, irmãos, dizem para ele: olha para nós. Uma das coisas interessantes, irmãos, porque aqueles homens estavam fazendo coisas extraordinárias, milagres, prodígios, sinais. Eles andaram com Jesus e eles continuaram fazendo coisas maravilhosas. E quando aquele homem olha para eles, com certeza ele identifica e com certeza o seu coração ele enche de fé. E aqueles homens falam: olha para nós. Eu pergunto, irmãos, quantas pessoas hoje não podem dizer mais olha para nós? Tem gente que não pode mais dizer isso, que tem vivido uma vida de mentira, que tem vivido uma vida à margem da verdade, que tem vivido uma vida fora do querer e da vontade de Deus. Será que essas pessoas podem dizer olha para nós? Acredito que não, né? Mas aqueles homens podiam, porque eles eram exemplo de fé, eles eram exemplo de moral, eles eram exemplo do poder de Deus na terra e faziam a vontade de Deus. Amém? Eles não achavam ou pensavam que era alguma coisa. Eles viviam aquilo que eles eram. Então, irmãos, existe uma diferença muito grande. Tem muita gente que conhece as Escrituras, mas viver a Escritura que é o primordial. Ali, irmãos, eles eram verdadeiros exemplos, né? Verdadeiros exemplos de cidadãos do reino dos céus, né? Os cidadãos do reino do céu estavam ali demonstrando como deve agir ou ser alguém que pertence ao reino dos céus. O coxo, irmão, esperava algo, mas recebeu muito mais. Ele estava ali esperando uma ajuda paliativa, mas ele recebeu muito mais daqueles homens, porque no momento que ele olhou para aqueles homens, com certeza, o Espírito do Senhor mexeu naquele coração. Tem hora, irmão, que é necessário que você esteja abatido, quebrado, machucado, para poder parar de ouvir tanta coisa, tentar de ver tanta coisa em você mesmo, para poder ouvir a voz de Deus, para poder enxergar o sobrenatural. Apóstolo Paulo diz que o poder de Deus, ele se aprimora na fraqueza. E quando ele estava forte, ele estava fraco. Quando ele estava fraco, ele estava forte. Sabe por quê, irmão? E quando você está vazio, você pode ser cheio da graça de Deus. Você pode ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que nos esvaziar todos os dias e deixar que Deus nos preencha em nome de Jesus. A célebre frase, né? A célebre frase: não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. Irmãos, a igreja ela tem que ter as características de Cristo, ela tem que ter as características do reino dos céus, né? A igreja ela tem perdido as características do reino dos céus. Nós temos visto, irmão, que ela tem adquirido características do mundo, né? Coisas do mundo, coisas desse século, né? Ela tem se firmado em aspectos desse mundo, né? E ela tem que se firmar em aspectos espirituais, né? Então, a igreja, muitas das vezes, eu não falo de uma igreja em específico, eu falo da igreja moderna. A igreja moderna ela tem se firmado muito no ouro, na prata, no ter. E, na verdade, Deus não está preocupado no ter, Deus está preocupado no ser, né? Tanto é que o próprio nome de Deus, aquele que é, ou eu sou, ele tem a ver com o ser e não com o ter, né? Então, a igreja não tem que estar preocupada com o ter, a igreja tem que estar preocupada com o ser. Porque quando você então Deus acrescenta, como está lá em Mateus 6, aquilo que é necessário para a sua vida. Então, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, irmãos, ali nós vemos a característica da igreja, porque não adianta a igreja ter muito ouro, muita prata, muito recurso, e não ter mais a condição, ou o poder, ou a autoridade de dizer a alguém: levanta e anda em nome de Jesus. Nós temos que estar pensando em tesouros incorruptíveis e não tesouros da terra. Nós vemos aí uma enxurrada
de coisas na internet, né? Pessoas preocupadas com helicóptero, com isso, com aquilo, com iate, com tanta coisa, com tanta coisa. E o reino dos céus? Isso aí tudo vai ficar aí, irmãos. Isso aí tudo vai ficar aí. É bom você ter uma vida tranquila? Sim. Mas a que preço? Ao preço da tua salvação? Ao preço de um dia você morar no céu? É complicado. Você tem que ter primeiro, em prioridade, a sua visão de que o imaterial é mais importante e valioso do que o material, né? Jesus disse: juntar tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Nós não temos que juntar tesouros na terra. Nós temos que juntar tesouros no céu. Você ter uma vida, buscar, trabalhar, ter um conforto para sua família é uma coisa. Mas tem pessoas que têm vivido uma loucura. Tem pessoas que têm vivido uma roda viva. Tem pessoas que têm querido se enquadrar num caixão, num padrão louco, né? Que de fato vão levá-las para um caixão, né? Se não um caixão literal, um caixão espiritual. Tem pessoas que estão andando, estão falando, mas elas estão mortas. Jesus mesmo falou: levanta, sai do meio dos mortos. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Tem pessoas que têm o espírito negativado ali. O espírito não está ativado, não foi ativado. Então, ela está ali andando, falando, mas ela está morta espiritualmente. Então, irmão, firma a tua mente no ser e não no ter, né? E queira ser aquilo que Deus determinou para que você seja. Não queira tomar o lugar de Deus. Não queira ser o eu sou. Queira ser o servo de todos os irmãos. Queira entender que o ministério cristão é toalha e bacia. Porque viver um evangelho de mentira hoje vai te levar para o inferno de verdade amanhã. Viver um evangelho de verdade hoje vai te levar para o céu. Eu quero morar no céu, irmão. Se você também quer, só tem um caminho: a Bíblia Sagrada. Passou disso aqui, é doutrina de demônio. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, que você possa estar aqui no próximo estudo em nome de Jesus. É melhor ter a alegria e o poder de dizer: levanta e anda em nome de Jesus, do que ter todo o prata e todo o ouro da face da terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.